rogamos, Senhor, que abençoe a todos nós, que abençoe os nossos jovens, as crianças, as pessoas que nos assistem pela internet, ao nosso Carlos Bacelli, enfim, que estejamos na tua sintonia, Mestre querido, para que esta noite possa ser a melhor para todos nós. Assim, em teu nome, nós damos por aberta a reunião desta noite. Queridos irmãos e irmãs, que Jesus nos abençoe. É sempre com muita alegria que temos oportunidade de voltar a esta casa, a Rio Preto, mantendo este contato com a família espírita desta cidade e de outras cidades próximas, que igualmente temos tido oportunidade de visitar. O nosso carinho e a nossa gratidão de sempre pela acolhida fraterna que sempre nos é oferecida nesta casa. Nós não poderíamos, nesta noite, deixar de tecer algumas considerações em torno da figura extraordinária do médium Chico Xavier, já que hoje estamos no dia 4 de abril, e o aniversário de Chico Xavier, a sua data natalícia, foi comemorada anteontem, 2 de abril. Caso estivesse conosco encarnado, Chico Xavier teria completado 108 anos. Ele desencarnou com 92 anos. No dia 30 de junho de 2002, tendo nascido em Pedro Leopoldo, no dia 2 de abril de 1910. Mas antes que teçamos algumas considerações a respeito do trabalho extraordinário de Chico Xavier, nós não podemos também deixar de registrar que no dia 31 de março estávamos recordando a desencarnação de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. São dias para nós de muitas recordações. Allan Kardec desencarnou no dia 31 de março de 1869. Ele estava com 65 anos incompletos. Desencarnou relativamente jovem, no vigor de suas forças intelectuais. Nasceu no dia 3 de outubro de 1804 e desencarnou no dia 31 de março, após ter
concluído o trabalho de codificação da doutrina espírita, publicando em 1868 aquele que é considerado o quinto livro do Pentateuco kardeciano, a Gênese, posto que a doutrina espírita, em seu tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, repousa em 5 obras essenciais: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Mas também gostaríamos de lembrar o dia 1º de abril. Porque para nós o dia 1º de abril é também um dia histórico para nós adeptos da doutrina espírita. Porque foi no dia 1º de abril de 1869, um dia após a desencarnação de Allan Kardec, que foi inaugurada a primeira livraria espírita do mundo. Poucos sabem que a primeira livraria espírita do mundo, também fundada por Allan Kardec, foi inaugurada pela sua esposa, Dona Amélie Boudet. E a inauguração se deu no dia 1º de abril de 1869. O corpo de Allan Kardec ainda estava sendo velado. Segundo o pesquisador espírita, Dr. Canuto de Abreu, já desencarnado, o Dr. Canuto foi um grande pesquisador da doutrina espírita, dominava o francês e outros idiomas. Ele efetuou diversas viagens à França, levantando documentação em torno da história da doutrina espírita. E ele pôde adquirir vários documentos, inclusive vários manuscritos de Allan Kardec. Ele pôde adquirir esses documentos da época. E o fato que vamos narrar nos foi contado por Chico Xavier numa tarde de sábado em Uberaba, à sombra do abacateiro. Porque aos sábados à tarde, em Uberaba, a partir das 14 horas, nós nos reuníamos com Chico Xavier num dos bairros mais carentes da cidade. Chico Xavier fazia questão de sair de sua casa e nós o acompanhávamos até determinado bairro pobre da cidade. E ali, em plena natureza, ao ar livre, sob a orientação de Emmanuel, era realizado um culto do Evangelho. Chico Xavier participava deste culto do Evangelho. Dezenas de pessoas participavam com ele, inclusive os moradores pobres do bairro. Hoje, o bairro já alcançou algum progresso significativo, mas há 40 anos atrás, 30 e tantos anos atrás, o bairro realmente era muito necessitado.
E Chico Xavier fazia questão de manter contato com aquelas famílias carentes. Ele cumprimentava pessoa por pessoa. Uma fila enorme se formava. Mães, pais, doentes, crianças, as crianças correndo, brincando por ali. O terreno era de chão batido. Não havia cimento, não havia qualquer piso. Era de chão batido, era na terra. E Chico Xavier, após o culto do Evangelho, e neste culto do Evangelho, Chico Xavier fazia uso da palavra, e ele sempre começava dizendo assim: o nosso Emmanuel, que está presente, nos pede fazer a seguinte observação em torno do texto lido. Nós tivemos oportunidade de registrar algumas destas reuniões no livro intitulado Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro. Todos os sábados, ali estávamos com ele, debaixo de sol ou de chuva. Estávamos ali, num pequeno barracão, coberto com telha de amianto, ou mal coberto com telha de amianto. Quando a chuva era forte, chuva de vento, não havia quem não ficasse ensopado. Inclusive Chico Xavier. Interessante que quando começava a chover, muitas pessoas corriam com guarda-chuva ou com a sombrinha para proteger o Chico. E certa vez o Chico disse assim: não, minha filha, ele disse a uma senhora, não precisa não, pode cobrir os outros primeiro, depois se sobrar alguma sombrinha, ou algum guarda-chuva. Mas foi numa tarde de sábado que Chico Xavier nos contou, nos falou a respeito do episódio da inauguração daquela que seria a primeira livraria espírita do mundo. Porque Allan Kardec foi um homem extraordinário. O Allan Kardec, ele trabalhou intensamente de 1854 a 1869. Ele fez o que fez em 15 anos. Em 15 anos ele codificou a doutrina. Em 15 anos ele fundou a Sociedade Espírita de Paris. Ele fundou a Revista Espírita. Ele efetuou diversas viagens de divulgação do Espiritismo, inclusive visitando outros países próximos, não apenas visitando o interior da França, mas visitando também outros países. E ele havia planejado a inauguração da livraria. Acontece que desde 1867, a saúde de Allan Kardec ficou abalada. Ele já tinha começado a sentir algumas dores no peito, algumas dores à altura do coração, do peito, tendo às vezes certa dificuldade para respirar, para transpor os degraus de uma escada em subida. A sua saúde desde 1867 estava com algum comprometimento.
Mas ele havia organizado com os companheiros a inauguração da Livraria Espírita. E eles já haviam expedido os convites. Eles já haviam mandado convites para diversos companheiros de outras cidades, inclusive cidades de outros países. 2 dias antes, ele percebeu que ele estava com a saúde mais debilitada. Então, ele chamou a sua esposa, Dona Gabi, Amélie Boudet, e conversou com Dona Amélie. Porque Dona Amélie foi uma mulher extraordinária. Ela era 9 anos mais velha que Allan Kardec, mas tinha por ele um zelo maternal. Eles não tiveram filhos, mas ela era uma mulher, uma companheira extraordinária. E não raramente, Allan Kardec submetia à apreciação de Amélie Boudet muitos dos textos que eram escritos por ele. Ela era professora, muito competente. Além de professora, era poeta. E além de poeta, era também pintora. Era uma mulher muito culta, embora fosse muito simples. Quando Allan Kardec desencarnou, com quase 65 anos de idade, Dona Amélie já estava com quase 74 anos de idade. Mas percebendo que ele não conseguiria comparecer à reunião de inauguração da Livraria Espírita, ele chamou Dona Amélie e começou a conversar com ela, dizendo assim: Gabi, eu estou muito doente. Eu estou percebendo que não vou conseguir participar da inauguração da livraria. E eu gostaria de pedir a você um favor. Nós estamos numa doutrina de caridade. Se eu não puder ir à reunião, em nome da doutrina de caridade, você vai em meu lugar? Vejamos bem a intuição do codificador. Ele já estava pressentindo que o momento do desenlace se aproximava. Aliás, os espíritos, através de vários comunicados, já o haviam alertado, dizendo que ele precisava concluir o trabalho que estava fazendo sobre a Gênese. Ele necessitava de concluir aquele trabalho o mais rapidamente possível, dando a entender que a sua desencarnação, que a sua tarefa estava chegando a termo. Então ele perguntou à esposa: Gabi, se eu não puder ir à inauguração, você me representa? Ela tentou tirá-lo de ideia, dizendo: ora, Rivaio, era como ela o tratava. Porque nós não podemos nos esquecer de que Allan Kardec era o conhecido professor Rivaio. Hippolyte Léon Denisard Rivaio, um homem extremamente culto, um dos magnetizadores mais requisitados de Paris. O magnetizador de antigamente é o médium passista da atualidade. Allan Kardec era também um estudioso da ciência de Mesmer. Ele era um estudioso das ciências
em geral. Ela disse: Rivaio, você irá sim à inauguração da livraria? Você não deve ficar com essas ideias. Se Deus quiser, e com o auxílio dos bons espíritos, você poderá comparecer. E ele voltou a dizer: sim, mas se eu não puder, e se caso eu não puder, ela disse: se você não puder, eu irei em seu lugar. Empenho com você a minha palavra. Antes, ela havia proposto a ele: Rivaio, vamos adiar a inauguração da livraria. Ele disse a ela: não podemos. Os convites já foram expedidos. Alguns companheiros já se encontram em viagem. E nós sabemos que as viagens, naquela época, eram realizadas com muita dificuldade, através de carruagens. No inverno, nevava muito, as estradas ficavam obstruídas, os cavalos precisavam ser trocados em determinadas estações. Então ele havia dito a ela: é impossível, nós não podemos adiar a inauguração da livraria. E no dia 31 de março de 1869, Allan Kardec sente-se mal e, pela ruptura de um aneurisma da aorta, de um aneurisma aórtico, ele vem a desencarnar. Alguns amigos tentam socorrê-lo de imediato, inclusive Alexandre Delany. Alexandre Delany era o pai de Gabriel Delany. Gabriel Delany deveria ter, à época, aproximadamente 9, 10 anos de idade. E sentava-se ao colo de Allan Kardec. O grande Gabriel Delany, que posteriormente, com Leon Denis, haveriam de dar continuidade à obra da doutrina espírita, dois grandes baluartes da doutrina espírita, aos quais igualmente rendemos a nossa homenagem nesta noite. Leon Denis, no campo da filosofia, e Gabriel Delany, no campo da ciência, ambos escrevendo obras extraordinárias, traduzidas para o português, mas infelizmente muito pouco lidas na atualidade. Infelizmente muito pouco conhecidas na atualidade. Foi graças a um dos livros de Leon Denis, intitulado Depois da Morte, que o grande Eurípides Barçanufo se tornou espírita. Foi através de uma das obras de Leon Denis que Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade em terras de Sacramento, se tornou espírita. Alexandre Delany, amigo de Kardec, correu e tentou magnetizá-lo, ou seja, tentou fazer com que o codificador voltasse a respirar. Mas nós sabemos hoje da gravidade que representa a ruptura de um aneurisma. Ele havia desencarnado subitamente. E o velório foi organizado. O corpo do codificador inicialmente ficou estendido no chão sobre um colchão, porquanto Allan Kardec desencarnou pobre. Os recursos que ele havia conseguido amealhar com a venda dos livros estavam sendo utilizados na construção de uma vila
chamada Vila Espírita. Ele havia começado a construir 5 ou 6 casinhas pequenas. Ele pretendia morar numa delas, mas pretendia acolher nas outras casas os espíritas idosos e doentes. Os espíritas que haviam sido perseguidos na época, porquanto, à época, muitos espíritas, por serem espíritas, foram perseguidos e perderam, inclusive, os seus empregos. E ficavam sem recursos para sustentar a família. Muitas famílias pobres de Paris eram sustentadas por Allan Kardec. Os aluguéis de suas casas eram pagos por Allan Kardec. Allan Kardec, o grande educador, discípulo de Pestalozzi. O corpo de Allan Kardec ali estava imóvel. O corpo seria velado por 2 dias. Vejamos as estranhas coincidências, entre aspas, que na verdade não são meras coincidências, porque em o universo nada acontece por obra do acaso. No dia 1º de abril, Amélie Boudet estava muito emocionada, estava ali velando o corpo do marido, na companhia de alguns amigos, mas na hora de inaugurar a livraria, ela levantou-se, pediu licença ao marido. Vejamos a grandeza desse espírito. Pediu licença ao marido e pediu licença aos demais presentes e foi corajosamente cumprir com a sua palavra e inaugurou no dia 1º de abril aquela que foi a primeira livraria espírita do mundo. Datas que não são meras coincidências. Allan Kardec, 31 de março, dia 1º, Livraria Espírita, dia 2, nascimento de Chico Xavier, 2 de abril, como se o livro espírita fosse uma ponte de ligação entre essas 2 personalidades, entre esses espíritos que para muitos é o mesmo espírito, cumprindo ou dando cumprimento à mesma tarefa, porque a verdade é que o espírito de verdade havia falado com Allan Kardec. Alguns meses antes de Kardec desencarnar, o espírito de verdade tinha dito a ele: quando você voltar à Terra, porque você vai vir, mas você ficará pouco tempo conosco. São palavras ditas pelo Espírito da Verdade. Você vai vir, mas você ficará pouco tempo conosco. Mas depois você voltará para dar sequência à sua obra. Interessante que Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, escrevendo a respeito do assunto, efetuando cálculos, escreveu: pelas minhas contas, o meu regresso à Terra
se dará no final deste século ou no começo do próximo século. Pelos meus cálculos, a minha volta à Terra se dará no final deste século, ou seja, do século XIX, ou no começo do outro século, ou seja, do século XX. E Chico Xavier nasceu no dia 2 de abril de 1910, no alvorecer do século XX. E eu me recordo até hoje de Chico Xavier se referir à data de seu aniversário, porque ele sempre se esquivava de comemorar a data do próprio aniversário. Ele se escondia, mas a gente que já sabia que ele se escondia, comemorava antes. Comemorava antes e comemorava também depois. De forma que ele não tinha como se esquivar muito das comemorações. Mas um dia, conversando conosco, ele que era muito alegre, ele que era muito descontraído, ele costumava dizer assim: a minha vida é uma festa. Um dia ele nos disse: eu agradeço muito a minha mãe por ter me segurado mais um dia na barriga, porque caso contrário, eu teria nascido no dia 1º de abril. E nós sabemos que o dia 1º de abril, folcloricamente, é considerado o dia da mentira. Então ele dizia: eu agradeço muito a minha mãe por me ter segurado mais um dia. E eu pude nascer no dia 2 de abril. Mas nós gostaríamos, nesta noite em que estamos prestando a nossa homenagem a Chico Xavier, porque para nós falar a respeito de Allan Kardec e de Chico Xavier é falar da própria doutrina, no que a doutrina possui mais puro, no que a doutrina possui de mais elevada espiritualidade. Nós gostaríamos de lembrar que Chico Xavier, se ele se tornou espírita, se ele se fez médium espírita, no dia 8 de julho de 1927, quando então estava com 17 anos de idade, Chico Xavier nasceu médium. Ele se fez médium espírita aos 17 anos. Porque foi aos 17 anos que ele pôde manter contato com o espiritismo. Antes, ele não conhecia a doutrina espírita. Não havia praticamente espiritismo em Pedro Leopoldo. A época era um pequeno povoado. Pedro Leopoldo fica a 25 quilômetros de Belo Horizonte. Pedro Leopoldo, à época, deveria contar com aproximadamente 8.000 pessoas. A cidade, praticamente toda a cidade era católica. Toda a cidade era católica, como tradicionalmente. As famílias, principalmente as famílias mineiras, das cidades menores, tradicionalmente católicas. Nós, adeptos do espiritismo, nada temos contra o catolicismo em absoluto. Nós nada temos contra qualquer confissão religiosa. Porque nós sabemos que o amor de Deus está em toda parte. Nós sabemos que a verdade não está apenas conosco. Allan Kardec não escreveu fora da verdade não há salvação. Allan Kardec escreveu fora da caridade não há salvação. Allan Kardec não escreveu fora do espiritismo não há salvação. Ele escreveu que fora do amor
não há salvação, porque não há redenção. Porque ninguém vai ser salvo de nada. Nós é que nos salvamos quando conseguimos nos redimir espiritualmente. Jesus não morreu para nos salvar na lei do menor esforço. Jesus veio à terra para nos ensinar o caminho que precisamos trilhar. O caminho que nós precisamos seguir. E Chico Xavier nasceu médium desde criança, desde os 4, 5 anos de idade. Ele já conversava com os espíritos. Ele ouvia os espíritos. Ele via os espíritos. Certa vez, ele comentou conosco, dizendo assim: eu não sei porquê, eu não sei explicar. Vejamos bem, eu não sei explicar, mas desde os 5 anos de idade, eu tenho todo o Evangelho segundo o Espiritismo na cabeça. Ora, ele foi ganhar um exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo quando tinha 17 anos. Ele ganhou aos 17 anos 2 livros. O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Graças à obsessão de uma sua irmã. Por esse motivo, nós não devemos ficar tristes quando surge um problema obsessivo. Porque às vezes, aquele problema obsessivo está sendo um instrumento para que nós possamos encontrar o caminho que precisamos trilhar na vida. Às vezes, o problema obsessivo que nos acomete pessoalmente, ou que acomete um familiar, através desse problema obsessivo, nós estamos sendo chamados muitas vezes. É a forma que o céu está encontrando de nos chamar para que nós possamos ter uma nova postura diante da vida e para que os nossos pensamentos se modifiquem e para que nós passemos a compreender a vida em maior profundidade. Muitas vezes, ou sempre, todo problema, quando nós não recebemos esse problema com revolta, esse problema é portador de uma bênção. Esse problema é portador de uma luz diferente. Mas Chico Xavier, por conta da obsessão de uma irmã sua, ela havia ficado louca. Ela corria pelas ruas de Pedro Leopoldo, ela batia a cabeça na parede, ela conversava sozinha, ela ficava nua. Ela estava para ser internada num hospício. Quando alguém sugeriu ao pai de Chico, que era um simples vendedor de bilhetes de loteria, ao senhor João Cândido Xavier, sugeriu a ele que tentasse o espiritismo. A família era católica, tradicionalmente católica. Ele hesitou em aceitar o auxílio do espiritismo através de um casal de Maquiné, que possuía uma pequena fazenda em Maquiné. José Hermínio Perácio e Dona Carmen Perácio. Dona Carmen Perácio era uma médium extraordinária. Médium de psicofonia, médium de psicografia, médium clarividente, médium clareaudiente. Ela ouvia os espíritos, enxergava os espíritos. E para que a filha não fosse internada no hospício, o senhor João Cândido resolveu aceitar a presença daquele casal em sua casa. E aquele casal
foi até a casa de Chico, que estava presente. Ele poderia não estar presente, mas ele estava presente naquele mês de maio de 1927 e participou daquele culto do Evangelho realizado ali em sua casa, quando o casal Perácio doutrina os espíritos ou conversam com os espíritos que estavam perturbando aquela senhora, aquela jovem, fazem uma oração e contou-nos Chico Xavier que naquele momento ele passou a entender o que acontecia com ele. Porque na própria missa ele era coroinha. Ele havia sido coroinha. Ele havia trabalhado com o padre Sebastião Scarzelli, segundo alguns historiadores, Sebastião Scarzello. Mas não importa. Ele havia trabalhado como coroinha, ajudava na missa, era professor de catecismo. Chico Xavier foi professor de catecismo na igreja. E os meninos o adoravam. Durante a missa, ele via aqueles espíritos. Como canta o padre Marcelo Rossi, aqueles anjos de luz. Ele via aqueles espíritos, mas ele não via apenas aqueles espíritos iluminados. Ele enxergava também alguns espíritos que estavam na obscuridade. E ele observava um fenômeno interessante. Diz ele que quando as pessoas iam receber a comunhão, se a pessoa recebia aquela partícula com fé, aquela partícula, quando a pessoa deglutia, ela entrava e ia direta para o órgão que estava doente. Ele enxergava o corpo das pessoas por dentro. Vejamos para nós o ensinamento que muitas vezes tomamos a água fluidificada sem nenhuma fé. Existem pessoas que bebem, tomam a água, o copinho de água fluidificada, sem nenhuma fé. Chico dizia assim, olha, quando o padre entregava a comunhão, se aquela pessoa estava recebendo a comunhão com fé, é como se ela estivesse engolindo luz. Mas se a pessoa não recebia a comunhão com fé, aquela partícula, ao tocar os lábios da pessoa, se apagava. Aquela partícula iluminada, ela se apagava. Chico presenciava isso tudo desde criança. Desde criança. Agora, interessante, né? Como tudo aconteceu tão depressa na vida de Chico. Em maio ele se torna espírita. Interessante. Foi também no mês de maio que Allan Kardec, pela primeira vez, participou de uma sessão com as mesas girantes na casa da senhora Prané-Maison. Coincidências? Não, transcendências. Mera coincidência? Mero acaso? Mero capricho do calendário? Não. Tem algo muito maior sobre o qual nós precisamos pensar, mas não apenas pensar, sentir, intuir, sentir. Allan Kardec participou da primeira sessão com as mesas girantes no mês de maio. Chico, no mês de maio, se torna espírita. Em julho, daí 2 meses, maio, junho, julho, já recebe a primeira mensagem psicografada. 8 de julho de 1927. E Dona Carmen Perácio estava presente.
E depois que ele recebeu a primeira mensagem, 17 páginas psicografadas, foram 17 páginas psicografadas. Infelizmente, esta primeira mensagem, ninguém sabe dar notícias dela, porque seria uma mensagem histórica, de um conteúdo histórico muito grande. Dona Carmen Perácio, quando termina a reunião, aproxima-se dele e diz assim: Chico, durante a reunião, enquanto você estava escrevendo, pensem bem, 17 páginas apenas, não havia nenhum livro ainda. Aquela senhora se aproxima dele e diz assim: eu vi uma chuva de livros caindo sobre a sua cabeça. E Chico não entendeu bem. E disse a ela: chuva de lírios? Ela disse: não, Chico, não de lírios, de livros. Uma chuva de livros caindo sobre a sua cabeça. Como é que aquela mulher simples pôde antever que aquele homem, que aquele jovem simples, semi-alfabetizado, porque mal pudera concluir o 4º ano primário no grupo escolar São José, com 13 anos de idade? E vocês sabiam que Chico Xavier tomou bomba 1 ano? Ele tomou bomba 1 ano, no 4º ano, porque estava muito doente, trabalhava muito e não conseguia frequentar as aulas com assiduidade. Ele teve que repetir o 4º ano e concluiu o 4º ano. Mas como é que aquela mulher pôde antever que aquele garoto de 17 anos haveria de psicografar? Até o presente instante são mais de 500 livros. Quando ele desencarnou, 412. Mas com as obras póstumas que têm sido publicadas, porque Chico deixou muito material inédito, espalhado por todo o Brasil. Como nós estávamos conversando com a nossa irmã Lurdinha antes da reunião, o Chico dizia assim para nós: eu não sei o que é isto. Certa vez ele estava conversando com o Dr. Elias Barbosa, médico psiquiatra, espírita, em Uberaba. O Dr. Elias já está desencarnado. Ele estava conversando sobre o fenômeno da psicografia. E Dr. Elias queria entender o fenômeno da psicografia. Como é que acontecia? Como é que se dava o fenômeno da psicografia? Ele disse assim: Elias, eu não sei explicar. Eu só sei dizer a você que eu acordo e levanto já procurando papel e lápis. Eu já acordo e levanto procurando papel e lápis. Aí Chico disse assim: a técnica que os espíritos amigos usam comigo é a mesma técnica que os espíritos obsessores usam. Só que os obsessores usam para o mal. Comigo, essa técnica, graças a Deus, é usada para o bem. Não é usada para o mal. Aí o doutor Elias Barbosa, que era muito engraçado, olhou para ele muito assustado e disse assim: Chico, então você é um maldito. Uma pessoa maldita porque já levantava procurando papel e lápis. Mas era o compromisso, era a tarefa, era a missão. E se Chico, como espírita, psicografou a primeira mensagem aos 17 anos, nós não podemos encerrar sem dizer isto. A primeira mensagem psicografada por Chico Xavier, não como médium espírita, mas como médium que ele era desde o berço. A primeira mensagem foi psicografada por ele aos 12 anos de idade.
quando justamente ele estava no 4º ano primário do Grupo Escolar São José de Pedro Leopoldo. E o Estado de Minas, naquele ano, para comemorar o centenário da independência do Brasil, havia instituído um concurso sobre a história do Brasil. As crianças de todo o estado, de todos os grupos escolares, as crianças de 4º ano, deveriam fazer uma redação sobre os 100 anos de independência do Brasil. E Chico Xavier participou. E ele conta que quando foi começar a escrever a sua redação, ele viu um homem ao lado dele. Ele olhou e viu um homem ao lado dele, dizendo a ele o que ele deveria escrever. Ele perguntou para um colega que estava ao lado. Vocês lembram-se daquelas carteiras? Sentavam-se de 2 em 2. Ele virou-se para o colega que estava ao lado, de nome Alencar de Assis, e perguntou a ele: Alencar, você está vendo este homem que eu estou vendo? O pobre do Alencar. O pobre do Alencar estava quase como nós, que mal enxergamos um palmo adiante do nariz. E às vezes achamos que somos doutores em espiritismo. Tem muita gente que acha que é doutor em espiritismo. Aí então, o Alencar disse assim: Chico, eu não estou vendo ninguém. Você está com medo da prova. Faça a prova. Aí diz o Chico que ele levantou o dedinho. Aquele menino descalço, pobre, descalço, porque ele calçou o primeiro par de botinas com 15 anos. Até os 15 anos ele andou descalço. E se ele teve um par de botinas, quem deu a ele foi o padre. Foi o padre que deu a ele um par de botinas. Aos 15 anos, ele levantou o dedinho e pediu permissão à professora para se aproximar dela. Ela já o conhecia. Chico era um menino estranho, costumava apanhar muito na hora do recreio, sofria bullying na escola, era franzino, não tinha mãe, era órfão. O pai pouco se importava com ele. Ele foi até a professora e disse assim: Dona Rosália, tem um homem lá perto de mim, dizendo para me escrever o que eu devo escrever. Já era honesto. Porque outro qualquer teria ficado calado, né? Para tirar 10. Teria ficado calado. Tem um homem lá, Dona Rosália, está falando. Aí Dona Rosália perguntou: o que é que ele está falando para você, Chico? Ó, Dona Rosália, ele está dizendo para mim começar assim: o Brasil, descoberto por Pedro Álvares Cabral, pode ser comparado ao mais precioso diamante do mundo, que logo passou a ser engastado na coroa portuguesa. A dona Laranjeiras, né? Olhou, Dona Rosália Laranjeiras, olhou para ele, 12 anos de idade. Chico, não diz nada a ninguém, não, fica calado. Vai e faz a prova, faz a redação. A redação de Chico recebeu menção honrosa em todo o estado de Minas Gerais. Certamente não ganhou o primeiro lugar, porque deveria ter lá o filho de algum juiz do Supremo. E que acabou. Vocês desculpem a brincadeira. Mas a gente não resiste à piada. Mas que fique aqui então, nesta noite, este registro em memória ao que representou Chico Xavier,
para nós e continua a representar, sem dúvida alguma, porque Chico Xavier, desencarnado, ainda faz mais pelo Espiritismo que todos os espíritas encarnados e engalanados que andam por aí. Muita paz. Aí está, meus queridos, a participação do Carlos Bacelli, trazendo aí tantas coisas a respeito do